Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje, voltamos a falar aí sobre eleições municipais 2020. Estamos recebendo especialistas aí para traçar o cenário aí mais adequado em tempos de pandemia. Hoje, quem fala comigo é o advogado Dr. Pomini. Nós vamos conversar aí, especialista em direito eleitoral. Vamos aí abrir uma conversa. O senhor também, que já foi secretário de Justiça em São Paulo, né, doutor? Seja bem-vindo à Rede Alesp, tudo bem? Obrigado, Guga. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, falando a todos os telespectadores da Rede Alesp. Doutor, existe um risco eminente de cancelamento das eleições 2020? Olha, Guga, muito se fala sobre o assunto. Em especial, os jornalistas, de uma forma geral, que fazem a cobertura do mundo da política, eles vêm questionando, em especial, os ministros do TSE e o próximo presidente do TSE, que será o ministro Barroso, que será empossado agora, inclusive, no mês de maio vigente. Há uma especulação muito grande, em especial da classe política. Alguns defendem o adiamento das eleições, apresentando alguns argumentos, né, que justificariam, na ótica desses defensores, esse adiamento. Mas, pelo que eu tenho conversado com especialistas da área do direito eleitoral, advogados, magistrados, Ministério Público, partidos políticos, eu sinceramente não vejo argumentos que se apresentem com força o suficiente para justificar o adiamento das eleições. Eu até destacarei, no decorrer do nosso bate-papo, né, quais são os argumentos defendidos por aqueles que pretendem o adiamento e quais são os contra e os argumentos daqueles que defendem a manutenção da data das eleições para 4 de outubro próximo e 25 de outubro, data do segundo turno. Muito interessante a gente abordar essa questão, porque eu vou te fazer alguns questionamentos e aí o senhor vai jogando, né, pela área técnica. Por exemplo, doutor, tem alguns ritos, algumas datas, alguns trâmites que inclusive já passaram, como filiação partidária, descompatibilização de cargos públicos. Então eu gostaria de começar por esse fator. O que já teria que ser, deve estar sendo seguido, né, contando que o mais certo é que tenhamos eleição dentro do prazo e o que isso pode dificultar as eleições no mês de outubro? Muito boa pergunta. Vale uma análise geral sobre o processo eleitoral como um todo. Bom, o processo eleitoral se inicia no dia imediatamente após a data das eleições. O que eu quero dizer é que se nós tivermos as eleições agora no dia 4 de outubro ou no dia 25 para os municípios que atenderem os requisitos para a realização do segundo turno, um dia após o término dessas eleições, nós já iniciaremos o novo processo eleitoral para as eleições de 2022. Então, a regra eleitoral autoriza que o cidadão que pretenda a candidatura, ele inicie a sua pretensão política eleitoral justamente um dia após o término da eleição anterior. O processo eleitoral, portanto, se inicia justamente nesta data, um dia após a data das eleições, e finaliza na data da eleição pretendida. Importante destacarmos também, Guga, que para 2020 serão eleitos os prefeitos e os vereadores, que são as chamadas eleições municipais. Para 2022, ou para 2016, foram eleitos aqueles pelo sistema das eleições gerais, onde são eleitos os governadores, o presidente da República, os deputados federais e os deputados estaduais. Neste período, como você disse, que é chamado o período de pré-campanha, a norma eleitoral exige uma série de providências. Primeiro, a filiação política partidária, a definição do domicílio eleitoral, a desincompatibilização ou o afastamento
para aqueles que exerçam funções públicas e pretendam candidatura, por exemplo, ao mandato de vereador ou para o mandato de prefeito. Esses prazos já foram atendidos. Prazo inicial, 6 meses antes da data das eleições, portanto, 4 de abril passado, levando em consideração o calendário eleitoral vigente. Os principais prazos impostos aos cidadãos que pretendam candidatura, portanto, já foram atendidos. Isso é válido tanto para possíveis candidatos a prefeito quanto a vereador, né, doutor? Perfeito. Esse prazo ele é imposto a qualquer cidadão que pretenda candidatura para prefeito ou para vereador. Agora, é importante nós destacarmos também, Guga, que recentemente a Justiça Eleitoral foi questionada sobre o adiamento ou não das eleições. O TSE criou então um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho emitiu um relatório no mês de abril no sentido de que os prazos estão sendo atendidos, conforme prevê a legislação de rigor, e que nada justifica um adiamento das eleições. Então, o próximo prazo importante que nós teremos será exigido no mês de junho, ou seja, que é a data das convenções políticas partidárias, né? Lá no mês de junho, final de junho, começo de julho, até dia 20 de julho, propriamente, esse é o prazo específico previsto na legislação eleitoral, os partidos políticos deverão organizar a chamada Convenção Política Partidária. 20 de julho. A Organização Mundial de Saúde, ela trouxe a informação de que o pico dessa pandemia deveria ocorrer entre os meses de abril e maio. Portanto, nós já estamos próximos ao fim desta pandemia ou ao fim do pico, pelo menos segundo as informações da Organização Mundial de Saúde. Mas sejamos um pouco pessimistas, tá? Que esse pico se estenda para o mês de junho. Eu disse que o próximo prazo importante que deverá ser atendido pelos partidos políticos será em 20 de julho. E a eleição, por sua vez, está agendada para 4 de outubro e 25 de outubro, segundo turno. Portanto, não há nenhum elemento que justifique o adiamento das eleições. Se você me permitir, eu passo, inclusive, a análise dos argumentos daqueles que defendem o adiamento. Posso avançar? É importante então, a gente levantar todos esses argumentos, até porque é uma questão, doutor, que deixa a população em dúvida, né? Claro. Vejam só. Os que defendem o adiamento das eleições, eles relacionam basicamente 3 argumentos principais. O primeiro, o uso da verba do chamado fundão para o financiamento das campanhas na área de saúde. Ao invés de utilizarmos quase 1 bilhão de reais para o financiamento das campanhas eleitorais, né, a sociedade, a imprensa, de uma forma geral, os partidos políticos, ou seja, há uma unanimidade sobre o uso desses recursos públicos para a saúde, tendo em vista a emergência gerada pela pandemia, que todos conhecem. Muito bem. O segundo argumento seria a possibilidade de unificarmos as eleições. Por isso que eu destaquei eleições municipais e eleições gerais. Esse ano serão eleitos os prefeitos e os vereadores. Em 2022, presidente, governadores, deputados federais, estaduais e senadores. Alguns defendem a unificação de todas essas eleições para 2022. Me parece que são temas que não guardam relação. E mais, a unificação das eleições é um tema que deverá ser debatido no Congresso em um momento oportuno. Então, não há de se falar em unificação das eleições, em especial nesse período extraordinário de pandemia que vivemos. E o terceiro elemento, talvez o principal, é que a Justiça Eleitoral, que aqueles que organizam o processo eleitoral, deverão evitar a aglomeração no dia das eleições. Muito bem, são esses 3 argumentos daqueles que defendem o adiamento. E eu trago aqui os contrapontos, os contra-argumentos. Primeiro, uso do fundão.
Nada impede que, já que estamos em um ano extraordinário, a justiça não, melhor dizendo, o Congresso, ele autorize de forma extraordinária o financiamento privado, como era antes, e destine este valor, teoricamente reservado, para o financiamento das campanhas, para a área de saúde. Então, como é nos Estados Unidos, ou como vários países do mundo adotam, extraordinariamente, nós estaríamos autorizando o financiamento privado, com a participação das pessoas jurídicas, com maior transparência, para evitarmos toda aquela corrupção, aquela celeuma que vem tomando conta do Brasil nos últimos anos. Em relação ao segundo argumento, da unificação das eleições, eu já disse, exige norma transitória a eventual propositura de unificação das eleições e não deverá ser debatida em um momento de pandemia. E o terceiro argumento, que faz referência à aglomeração no dia da eleição, poderá ser facilmente enfrentado com a divisão dos dias de votação. Por exemplo, a regra não exige que a eleição ela seja organizada no domingo. Ou melhor, ainda que exija, né, o Congresso poderá se debruçar sobre uma mudança rápida e autorizar que a eleição ocorra extraordinariamente neste ano de pandemia, sexta, sábado e domingo, criando-se, por oportuno, uma escala de revezamento, por idade, talvez, né? Então, basta que se organize o dia da votação, que a Justiça Eleitoral poderá evitar tranquilamente, com o apoio, obviamente, do Congresso, a chamada aglomeração. Então, esses três contrapontos me parece que eles liquidam os argumentos favoráveis daqueles que pretendem o adiamento. Eu trago outros aqui, argumentos que não justificam o adiamento. Por exemplo, como eu disse, o próprio grupo de trabalho criado pelo TSE para estudar os impactos desta pandemia na Justiça Eleitoral e no cumprimento dos prazos, emitiu relatório no mês de abril dizendo que não há nenhuma interferência e que o processo eleitoral poderá continuar conforme previsto em lei. E mais, os países que adiaram as eleições, eles adiaram justamente para o final de outubro e começo de novembro. Estados Unidos, por exemplo, adiou para 3 de novembro, né? Então, não se justifica um adiamento para dezembro ou para janeiro, né? Alguns políticos até defendem a prorrogação do mandato daqueles que estão no exercício do Até mandato. 2022 tem conversas, né, doutor? 2022. Seria mais 2 anos, uma eleição unificada. Eu gostaria que o senhor desse um comentário sobre isso também. Seria melhor para a população uma eleição unificada ou não? Olha, eu sinceramente sou contra. E explico por quê. Não é por acaso que esse calendário ele trata as eleições de forma diferenciada. Em um momento se elege-se os prefeitos e vereadores, e em outro presidente, governador e deputados. Vejam só, nas eleições municipais, o vereador ele é muito mais próximo do eleitor, porque ele vai defender os interesses de um determinado bairro do seu município. Da mesma forma, o prefeito é quem conhece os problemas daquele município e conhece de fato. Um deputado federal, um deputado estadual, muitas vezes ele defende teses, mas ele não conhece o problema a fundo de um determinado município, né? O senador, a mesma coisa, ele defende o interesse dos estados. O presidente da República, imaginemos um candidato a presidente por São Paulo que não conheça Amazonas. Como que ele vai defender o interesse da Amazonas? E pior, como você disponibilizar e exigir que os eleitores se dirijam em uma única data para a escolha de todos esses representantes no mesmo momento? Eles não terão condições de fazer a análise das propostas, de conhecer esses candidatos. Então, obviamente, o processo estaria prejudicado, em especial em relação à transparência das informações
e as reais propostas que poderão ser defendidas por esses candidatos, como é no sistema hoje. O argumento contrário daqueles que querem a unificação é que as eleições são caras. Veja, a democracia em todo o país é muito cara. Nós escolhemos esse modelo de representação. Por óbvio que a gente pode buscar mecanismos para reduzir esses custos, por exemplo, com o uso da internet. E a lei eleitoral está bem atualizada nesse sentido. Ela autoriza que o cidadão que pretenda a candidatura, ele divulgue as suas intenções muito tempo antes do processo eleitoral. Agora, doutor, é importante também a gente entrar num outro ponto, né? Eleições, todos os anos de eleições, quem ocupa cargo público, pessoas que têm exposição na mídia, como jornalistas, apresentadores e comentaristas, tem um prazo aí para se descompatibilizar. Esses prazos, até que se mude alguma coisa, eles se mantêm, né? Mesmo nessa época de pandemia, onde, por exemplo, profissionais da saúde, do serviço público estão exercendo aí sua função, de repente jornalistas em cobertura e outros profissionais, né? Além de pessoas com função em cargo público que de repente estão em plena ação, né, doutor? Boa pergunta, Guga. Aliás, o princípio da isonomia, que é aquele que impõe a igualdade entre os candidatos, ele também poderá ser utilizado pela manutenção da data das eleições. Ou seja, isonomia entre os candidatos. Se houver um adiamento com a prorrogação do mandato, aqueles novos candidatos, ou seja, os cidadãos que não estão no exercício do mandato, eles serão prejudicados, já que aquele que continua no mandato terá mais 1, 2, 3 meses para oferecer serviço à população de uma forma geral, com o objetivo de obter o voto, que é absolutamente lícito. Ou seja, eu penso que o princípio da isonomia também estaria prejudicado. Mas sobre esse princípio da isonomia, que exige que alguns profissionais, servidores públicos e apresentadores de programas de rádio, televisão, eles se afastem das suas funções justamente para que não se utilizem desse poder de comunicação ou das suas funções junto à administração pública com o objetivo de obter o voto. Então, o princípio da isonomia estabelece prazos para o chamado afastamento ou a desincompatibilização desses profissionais. Como regra, quem é servidor público? Prazo de 6 meses para quem exerce função de comando. Quem é servidor público e exerce função intermediária, uma diretoria, por exemplo, o prazo será de 4 meses. E servidores públicos em geral, pouco importando o vínculo desse servidor com a administração pública, ainda que preste serviço a empresas terceirizadas, o prazo será de 3 meses. Para os apresentadores de programa de rádio e televisão, o calendário estabelece o dia 30 de junho como prazo fatal para que eles deixem de apresentar este programa, caso queiram se candidatar nas eleições de 2020. Agora, doutor Pomini, um fator interessante também, na maioria, né, aliás, perante a lei, né, em ano de eleição, o gestor público, principalmente a gente está falando de eleição municipal, né, ou seja, os prefeitos aí, eles ficam impedidos de certas ações. Se eu não me engano, algumas delas ligadas a programas sociais, que neste momento de pandemia é uma função aí praticamente de sobrevivência, você dá assistência social para a sua população. Como ficam esses casos? Os prefeitos que concorrem à reeleição, eles podem ser responsabilizados no futuro próximo? Poderão, e certamente serão. Eu costumo dizer que os órgãos de controle, Ministério Público, os tribunais de contas, o Tribunal de Justiça, os órgãos de controle, de uma forma geral, eles costumam analisar essas denúncias, que são muito bem instruídas pelos adversários políticos, pela população e pela imprensa, né, do ar-condicionado tomando o seu cafezinho. Ou seja, fora do momento extraordinário. Acontece que o gestor público ele tem que tomar a decisão no momento de urgência. Contrata máscara, compra respirador, pede orçamento, o secretário da Saúde pressiona o prefeito tem que agir,
Ou seja, há uma pressão muito grande. E nessa pressão, mesmo fora dela, né, os prefeitos cometem muitos erros. Então é preciso que a Justiça Eleitoral, que a Justiça como um todo, na verdade, faça a distinção daquele prefeito que agiu, obviamente, com a pretensão de fraudar o certame, né, o processo licitatório, daqueles que cometeram falhas formais e não atenderam à burocracia. Você disse muito bem, a Lei 9.504 de 97, artigo 73, estabelece uma série de limites ao prefeito no exercício do mandato e que pretenda uma reeleição, né? E esses limites serão impostos no ano da eleição. Diz a regra que a partir de 1º de janeiro do ano da eleição, o gestor público ele não poderá oferecer serviço de natureza social ou distribuir bens ou serviços que já não estejam previstos no orçamento anterior, do ano anterior. Né? Por que essa regra foi estabelecida na legislação eleitoral? Porque há alguns anos atrás, muitos prefeitos, eles criavam diversos serviços, desconto no IPTU, distribuição de cestas básicas, o leve leite, no ano da eleição, com o objetivo claro de obter o voto daqueles que serão beneficiados. Então, essa regra exige e diz que a partir de 1º de janeiro, os prefeitos, os gestores deverão observar essas limitações. Agora, em ano de pandemia, como fica isso? Talvez essa a pergunta do Guga. Veja, é preciso bom senso. Tanto o Ministério Público e a Justiça Eleitoral responderam recentemente uma consulta formulada por alguns parlamentares, no sentido de que o prefeito poderá, declarada a calamidade pública, ou seja, estado de urgência, emergência, flexibilizar a interpretação dessas normas para o atendimento da população mais carente. Ou seja, o prefeito deverá estar atento às pessoas que estão passando necessidade de primeira ordem, pessoas passando fome, pessoas que não têm onde morar, que perderam seus empregos. Neste caso, o gestor público deverá atender essas pessoas, está obrigado a atender essas pessoas. Agora, o que não se pode autorizar é que secretários ou prefeitos, né, protegidos sobre o manto da urgência, da emergência e da calamidade, eles desviem dinheiro público. Por exemplo, várias notícias de governadores, prefeitos que contratam e compram máscaras com valor 500, 600, 700% acima do valor de mercado. O mesmo raciocínio se aplica aos respiradores. Por que tanta diferença, né? Então, certamente essas contratações, essas aquisições serão analisadas pelos órgãos de controle e muitos prefeitos serão responsabilizados por essas aquisições fraudulentas. Agora, com certeza, tem o lado da aquisição, mas um fator que é, né, preponderante nessa história, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí simples, o prefeito na comunidade distribuindo cesta básica. Isso com certeza, querendo ou não, acaba, né, causando um capital eleitoral. Por outro lado, muitos prefeitos aí tomando medidas impopulares também. Pega o exemplo aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, o rodízio, né? Ou então se você tem que decretar um lockdown, imagina só a popularidade do prefeito acaba indo para baixo. Ele entra para a história, né? Porque com o tempo talvez mostre que ele tinha razão, mas para você conversar em uma eleição em outubro, com certeza o capital político negativo vai ser grande também, né, doutor? O prefeito, o bom prefeito, ele tem a vantagem justamente de crescer na crise, né? E de se mostrar preparado, tomando decisões adequadas, montando um time capacitado, justamente para que erre o menos possível e se coloque à frente dos problemas da sociedade. A história mostra claramente isso, por exemplo, em Nova York, quando aconteceram os atentados, né? Perceba que o prefeito ele saiu consagrado naquele momento, justamente por se apresentar como um líder. Vários prefeitos aqui no Brasil e alguns governadores também vêm se destacando pelo enfrentamento dessas questões. Alguns com decisões atrapalhadas, muitas vezes motivadas pelo poder econômico, né?
Mas, certamente, Guga, essas pessoas, esses prefeitos, serão cobrados agora no dia 4 de outubro, nas próximas eleições. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso mesmo. Agora, se você me permite, você Pois fez não, doutor, pois não. referência à distribuição de serviços e de bens por prefeitos. Eu quero dizer que essa regra, a regra eleitoral, ela proíbe a distribuição de serviços, bens e de vantagens no ano da eleição a qualquer cidadão que pretenda a candidatura, estando Não ele no só um exercício do prefeito. mandato ou não. O que a gente tem Então, visto aquela é que pessoa que de repente está fazendo uma caridade para a população, ela pode cair também no crime eleitoral, né, doutor? É bom explicar isso. certamente muitos candidatos eles se tornam caridosos no ano da eleição, né? Eles nunca distribuíram nada fora do período eleitoral. E no ano da eleição, eles passam a distribuir centenas de serviços sociais, de benefícios à população mais carente. A legislação eleitoral, ela proíbe a distribuição de qualquer bem, serviço ou vantagens aos eleitores com o objetivo de obter os votos. E a pergunta que nós recebemos com frequência no escritório, doutor, eu posso realizar uma ação social tendo em vista que o meu bairro, as pessoas são carentes e elas estão passando necessidade de toda ordem? Pode, sem problema nenhum. Você poderá coordenar, capitanear uma campanha de arrecadação de cestas básicas e distribuir para essas pessoas carentes, desde que não faça referência ou que não vincule esta ação social às suas pretensões políticas eleitorais. Então, é preciso que tome esse cuidado. A Justiça Eleitoral, ela vem caçando muitos mandatos de prefeitos, mandatos de vereadores, deputados, senadores e até governadores pela prática do chamado abuso do poder econômico, que se configura justamente quando o cidadão que é pré-candidato, ele abusa do seu poder econômico para distribuir benesses aos eleitores com o objetivo de obter os votos dessas pessoas. Agora, doutor Pomini, o senhor, né, na sua avaliação, já argumentou que realmente nós teremos eleição em outubro, mas como é que ficaria a campanha eleitoral aí, que pelas minhas contas, dia 16 de agosto, ela começaria? Ela estaria prejudicada no momento tão difícil que nós vivemos, até porque a campanha eleitoral ela é essencial para dar igualdade, né, na disputa, né? Eu acredito sem campanha sem uma campanha devida, só quem já é conhecido, quem já tem cargo, que consiga a eleição, né? Olha, essa é uma boa pergunta. O artigo 36A da Lei das Eleições, ele autoriza que o cidadão que pretenda a candidatura, ele realize uma série de ações e atos para a divulgação da sua pretensão. Autoriza, por exemplo, que o cidadão ele divulgue através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, as suas pretensões políticas eleitorais. Divulgue as suas qualidades, divulgue as suas propostas, faça crítica ao atual gestor, desde que não peça votos. Então, a legislação ela vem autorizando o anúncio das pré-candidaturas justamente para preservar o princípio da isonomia, tendo por base que aquele que está no mandato, obviamente, está em vantagem em relação àquele que não está. Então, o cidadão que deixar para divulgar a sua campanha durante os 45 dias, e você fez referência, Guga, à data do início da campanha, ou seja, de 16 de agosto a 4 de outubro, né? A experiência comprova que o candidato que deixar para divulgar o seu número e a sua pretensão durante esses 45 dias, certamente não será eleito, com exceção para aquele que é artista, que já é conhecido das pessoas, mas quem não é, precisa começar a divulgar e está autorizado pela lei, artigo 36A da Lei 9.504 de 97, a divulgar as suas pretensões muito tempo antes, em todos os canais, desde que não peça votos. Essa é a única proibição. Então, a legislação já atende a essas demandas. E com isso, eu não vejo prejuízo, sinceramente, para aquele que pretenda a candidatura.
principalmente nos grandes municípios. Agora, doutor Pomini, então, o senhor já argumentou muito bem que dificilmente nós tenhamos o adiamento da eleição, mas a gente sabe que qualquer mudança nessa eleição depende do Congresso Nacional. Eu lhe faço uma pergunta: existe prazo para isso? Olha, é assim, tem um outro princípio que é muito caro à Justiça Eleitoral, que é o princípio da anualidade, previsto na Constituição Federal, artigo 16, que orienta no sentido de que não se muda a regra do jogo dentro de um ano antes da data das eleições. Ou seja, você pode mudar a regra e essa regra será aplicada desde que modificada um ano antes da data das eleições. Nós estamos a meses das eleições, né? Não se fala em mudança da regra do jogo, mas talvez em adiamento. Mas como a matéria é constitucional, dependeria de uma alteração na Constituição, uma proposta de emenda à Constituição, que obviamente exige um rito muito mais complexo, formal. Nós sabemos que quando o Congresso quer, ele se reúne, e debate em horas e vota. Há um equívoco. A gente tem lido aí e recebido várias notícias que a Justiça Eleitoral se pronunciará sobre o adiamento. Não é de competência da Justiça Eleitoral. É claro que a Justiça Eleitoral poderá emitir os seus relatórios, né, e o presidente do TSE deverá se manifestar sobre. Mas é o Congresso quem decide sobre adiamento ou não das eleições. E, repito, é absolutamente complexa essa modificação. Não é tão simples como alguns defendem. Aliás, sobre o assunto, sobre eventual adiamento das eleições ou mudança de sistema de governo, unificação das eleições, eu tomei o cuidado de consultar e hoje nós temos, Guga, 3.075 propostas em tramitação no Congresso Nacional e no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em tramitação com o objetivo de modificar ou a regra eleitoral, ou o sistema, né, ou a data das eleições, inclusive a utilização de fundo eleitoral ou financiamento privado, como era no passado. Então, eu fiquei até surpreso com esse número, né? Ou seja, mais de 3.000 proposições em andamento com o objetivo de mudar o sistema eleitoral. Isso é reflexo da nossa sociedade que vem debatendo política como nunca antes na história desse país, né? Sem dúvida nenhuma, doutor Anderson Pomini, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Estarei sempre às ordens aqui e boas eleições a todos. O tema do Alesp Conecta de hoje foi a eleição municipal de 2020. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!